nós exibimos um trecho ali da fala da ministra Rosa Weber, falando que o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido pelos presos do 8 de janeiro. Agora a gente vai dar oportunidade para o outro lado. Nós já exibimos esse áudio em outra oportunidade aqui no programa, mas vale a pena ouvir de novo. Vamos lá. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na ala D. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Bom, esse áudio foi enviado para a gente de uma mulher que esteve presa na colmeia. Ela não quis se identificar por razões óbvias, nós distorcemos a voz, mas está aí. Nós já exibimos esse áudio um tempo atrás, né, Ana? Mas vale a pena a gente comentar de novo depois dessa tragédia, depois da morte do Clériston da Cunha. Pois é, algumas coisas nesse áudio, né? Perturbador. É perturbador. Você ouvir... o feminismo, você ouvir de uma mulher dizendo mulheres fizeram xixi na roupa de medo. Uma mulher se ajoelhou e pediu perdão de medo. Tem um vídeo do Hamas, agora, dessas câmeras de segurança, daquele 7 de outubro, e o vídeo agora viralizou nos últimos 2 dias, que são terroristas correndo atrás de 4 pessoas e ele alcança 2 pessoas, atira numa moça e a outra moça, ela se ajoelha de medo e pede para não ser assassinada e leva um tiro a queima-roupa. Esse é o sentimento diante do terror na sua frente. Se ajoelhar de medo, pedir para não morrer. Muitas fizeram xixi na roupa e ajoelharam pedindo perdão de medo. Estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros que passaram 10 meses chamando cidadãos brasileiros de terroristas e hoje chamou um terrorista de cidadão brasileiro. Por que não chamou de terrorista? Infelizmente morreu um terrorista. Porque não foi isso que ouvimos? Durante 10 meses, os terroristas do 8 de janeiro, o Pearl Harbor da dona Rosa Weber, o Dia da Infâmia, os terroristas que queriam destruir o Brasil,
e aí hoje virou cidadão brasileiro, por que não colocou a palavra terrorista no discurso? Que covardia é essa? Não somos todos terroristas? Quem está preso porque é terrorista, tentou dar um golpe de Estado? O Clériston da Cunha era um terrorista por estar preso preventivamente durante 10 meses? A defesa dele em maio disse: é uma sentença de morte. E foi uma sentença de morte. Para finalizar, bom, só faltou o perder o Mané, né? Mas para finalizar, essa conta, essa morte também cai indiretamente na conta de conservadores e liberais que, por causa de um nojinho estético ao presidente Bolsonaro, fecharam os olhos para todas as atrocidades que aconteceram em 2021, 2022, a censura pode, até segunda-feira, as prisões arbitrárias, Daniel Silveira, Anderson Torres, mas é um deputado bolsonarista, deixa prender, tá errado? Tá. Conservadores e liberais de Araque, vendo jornalistas sendo perseguidos, deputados eleitos, números recordes, 340 mil votos, como o deputado Deltan Dallagnol, caçados, mas vamos ficar quieto, né? Deixa para lá porque é contra o bolsonarismo. Essa morte, que é uma morte derivada de uma prisão imoral, ilegal e inconstitucional, indiretamente, cai na conta de todos vocês, conservadores de Araque, de gravatinha borboleta, que adoram vender cursos, mas não se atentam ao curso da história que está mostrando que a nossa Constituição está sendo rasgada diariamente. E vocês não são conservadores e nem liberais, porque se fossem, vocês protegeriam a Constituição até acima do tal bolsonarismo sujinho que eu não gosto. Tá aí. A conta chegou, caríssima. Uma vida foi ceifada. Quero ouvir o Piotr, o Augusto também, mas vou só acrescentar pelo menos uma boa informação nessa história, porque 2 dias depois da morte de Clériston, ministro do Supremo e relator dos casos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, autorizou a soltura de 4 réus que já haviam recebido o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República ao pedido de liberdade provisória. São eles Jaime Junques, Tiago dos Santos Ferreira, Jairo de Oliveira Costa, Wellington Luiz Firmino. Pelo menos uma boa notícia, né, Piotr? Infelizmente, uma pessoa precisou morrer, mas, pelo menos agora, essas 4 pessoas que já tinham parecer favorável da PGR foram soltos. A pergunta é, por que o senso de urgência agora? Era a mesma coisa, é a mesma PGR, é tudo a mesma coisa. O advogado vai lá, apresenta um laudo, a PGR faz a análise, determina, no seu parecer, que é favorável à soltura, e o ministro não analisa. Foi o que aconteceu com o Clériston da Cunha, que está morto. Tecnicamente, eu vou de novo dizer aqui, olha, no sistema jurídico brasileiro, se você não foi condenado, você é inocente. Então morreu um inocente. A justiça vai ter que dizer, por erro dela, por estar fazendo uma série de arbitrariedades em todo o processo, por estar no foro incompetente, porque não é o Supremo Tribunal Federal, uma série de juristas já notou isso daí. Do que estão sendo acusados, também há um excesso de acusações. Bom, o Clériston da Cunha é tecnicamente um inocente. Estava preso preventivamente? Tá, o que isso quer dizer? A gente está vendo agora que o próprio ministro Alexandre de Moraes, agora, num senso de urgência, soltou, mas só metade, né? Tem mais nomes ali com o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que deveriam já cumprir a pena não, aguardar julgamento em liberdade. De novo, aguardar julgamento em liberdade. Por questões de saúde, que o órgão acusador, que o Supremo Tribunal Federal, nesta nova versão, ignora com muita frequência, com reclamação dos próprios procuradores da PGR. Aliás, tem mais assuntos que a PGR pede, determina, fala, explica, reclama e o Supremo simplesmente dá de ombros. A questão, por exemplo, do Moraes participar ali como no próprio processo que ele está envolvido na questão lá da Itália, do aeroporto de Roma. Como é que ele pode participar daquela maneira, né, como assistente de acusação? Há um entendimento da PGR que ele não deveria, mesmo assim o ministro Toffoli, por enquanto, não
aqueceu a lei, a legalidade ao pedido da PGR. A questão, o vídeo da ex-ministra Rosa Weber, vamos lá, vou citar algumas frases como a Ana fez aqui. A Força Nacional estava com armas apontadas para nós, diz aquela senhora. Que entraram com metralhadoras. Metralhadoras, spray de pimenta, dedo no gatilho. Bom, você é preso porque estava fazendo uma manifestação. Até então, é sempre bom lembrar, isso não levava ninguém à cadeia. Quantas vezes você viu Black Bloc aqui, na Avenida Paulista? Era levado à delegacia, já tinha uma horda de advogados ali para liberar as pessoas. Esses, sujeito ali, comprovadamente que tinha arrebentado tudo. Quantas vezes você já viu isso? Bom, imagine essas pessoas que estão presas por essa situação, que o entendimento da democracia brasileira pacificada não era para tanto, e estão sendo acusadas ali de abolição do Estado democrático, né? Abolição violenta do Estado democrático. Imagina só, se essas pessoas vão sentir o quê? Rezaram? Bom, quem disse que rezaram? De que forma isso deve ter acontecido? Com a Força Nacional com armas apontadas para nós, metralhadoras, spray de pimenta, dedo no gatilho, e um ministro que é acusado por 9 entre 10 juristas no Brasil de não estar seguindo a Constituição. Ao lado de uma ministra que simplesmente também fez vista grossa, não somente a lei, fez vista grossa à Constituição do país. E eles são do Supremo Tribunal Federal. Pois eu repito o que disse do seu histórico de pronunciamento, né, o desembargador Sebastião Coelho. A Rosa Weber, que tem a consciência de que figura ainda e para sempre, porque todos os ministros que compunham o Supremo serão lembrados, figura entre as pessoas mais odiadas pelo país. Odiadas, ódio provocado por eles que estimulam o tempo todo a indignação. A indignação, é isso aí, ela tem a cabeça, né, carente ali de algumas coisas básicas que levam a pessoa a agir com sensatez, a Rosa Weber. Mas ela foi muito longe, né, na estupidez. Achar que estavam orando por eles, ela pediu aplausos. É você entrar num campo de concentração, né, da Alemanha nazista e pedir o aplauso dos judeus prontos para morrer, né, seriam assassinados horas depois. Você pede aplauso para os carcereiros, você provavelmente ouviria. O medo, os efeitos do medo são assustadores. Quem não sabe distinguir isso, repito, é uma anta, uma besta. Se não sabe, que fique sabendo. Agora, foi o que disse ontem um dos nossos ouvintes, né? Um dos nossos espectadores. Os pais, as mães, os sobrinhos, os irmãos que conservam o mínimo de consciência, que transmitam aos parentes que fazem parte do Supremo Tribunal Federal o asco que sente uma pessoa normal por eles. O meu sentimento é de desprezo profundo pelos ministros do Supremo. Começa pelo desprezo, tá? Porque eu não posso entender a pessoa desprovida do sentimento da compaixão. Juízes, todos eles tentando se justificar agora. O que não faltou, nós vamos repetir aqui, porque isso não nos tranquiliza. Não nos tranquiliza, era o nosso dever. Isso nos deixa ainda mais angustiados, porque não fomos ouvidos. Aviso é que não faltou. A revista Oeste publicou entre janeiro e agora, esta semana, a revista Oeste publicou 8 reportagens de capa e incontáveis informações no site, seguidos todos de comentários alertando para o que viria, alertando para
o ódio com que ministros julgam pessoas que devem ter friamente analisado aí a sua participação eventual em algum ato criminoso. Ainda nós temos de ler agora os jornais dizendo os pouquíssimos que ainda mencionam o caso. Morreu um dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de setembro, do 8 de janeiro. Golpista, só na cabeça de idiota, de cúmplice de assassinato. É o crime impossível, como foi provado nos poucos minutos lá de julgamento. É o crime impossível, não poderia ter acontecido. E eu queria saber o seguinte, Paula, talvez você não possa me informar, mas é bom que a gente saiba. Esses que foram libertados hoje também usam tornozeleira? Sim. Aí não dá. Sim. Aí não dá. Quer dizer, aí Todos. você mostra que você faz o que quer de uma vida humana. O ministro Moraes não tem o direito de fazer isso, não tem autoridade para fazer isso e saberá disso. E saberá disso e precisa saber. Os brasileiros sem medo precisam dizer isso. Não é possível sentir medo diante de uma situação dessas. O ministro, o Luiz Roberto Cardoso, não pediu desculpas ainda porque ele é prisioneiro do que já fez. Eles sabem que devem desculpas à nação. Devem desculpas, pelo menos, aos parentes do morto. E, no entanto, tentam aparecer com aquela cara cínica com que pronunciaram frases como perdeu Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Não amola. O bolsonarista é o judeu do Brasil. Quem não votou no Lula é o judeu do Brasil. Ele não tem direito a nada. Ele pode ser assassinado assim em rebanhos, como acontece. Isso aí é uma forma de assassinato, esse tipo de julgamento. É o assassinato da Constituição e agora o assassinato físico de brasileiros. Ou os brasileiros com sensatez, é o mínimo que se pede, bloqueiam o avanço dos mensageiros do mal, da perversidade, e devolvem o Brasil à normalidade, ou eles serão também vítimas disso. O avanço não para, ele tem que ser detido, e é hora de deter a marcha da insensatez, agora assassina. Augusto, eu tenho aqui um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à revogação da prisão do Wellington Luz Firmino. Ele diz o seguinte: concedo a liberdade provisória mediante a imposição das seguintes medidas cautelares. Então tem aqui a lista: proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica a ser instalada pela Polícia Federal. Que mais? Obrigação de apresentar-se perante o juízo da execução da comarca de origem no prazo de 48 horas, comparecimento semanal todas as segundas-feiras, proibição de ausentar-se na comarca, e aí vai. Tem uma lista de restrições. Nem a morte, nem o assassinato do qual ele foi o participante principal, nem isso faz com que ele tenha um pouco de vergonha. Essa é a constatação. Mas vamos lá, rapidinho, só para entender qual é a lógica, se é que existe alguma. O próprio procurador, a Procuradoria-Geral da República, no caso do Clériston, tinha dito que depois da audiência de custódia não via mais razão para a permanência dele, além das questões médicas. Nós tivemos, o Silvio citou, a Ana já tinha citado isso recentemente, eu tenho uma condenada em segunda instância, que é a dama do tráfico, e ela não usa tornozeleira. Ela não tem medida cautelar porque ela foi a Brasília, entrou em ministério, 2 ministérios, foi recebida várias vezes, foi no Congresso Nacional. Por que esses presos sem julgamento, ou seja, por enquanto há nada provado contra eles, não foram julgados, não tem condenação, por que a razão dessas medidas cautelares todas? O que explica
Qual é a razão? Qual o perigo que oferecem? Qual o sentido, voltando aqui o que disse o ministro Barroso naquele seu depoimento lamentável, mas ele disse assim, registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Bom, tudo bem, mas é o judiciário que deveria administrar a si próprio. Aliás, no caso do Supremo, se administra de verdade. Criou um inquérito que abarca o planeta como um todo. Qualquer coisa cometida em qualquer lugar do planeta pode ser julgado lá dentro. O que não era assim também. Crimes só dentro do plenário que poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal sem auxílio de qualquer outra vara judicial. Mas qual o critério da justiça de uma condenada em segunda instância não usar tornozeleira e esses presos todos do dia 8 usarem tornozeleira mesmo sem condenação? Tem critério? Porque isso não é uma questão mais de sistema penitenciário, isso é do sistema do Poder Judiciário. Qual é o critério? Nenhum. Porque daí você tem essas segregações ou diferenças aplicadas de acordo com uma visão particular, o que também se assemelha à conveniência. E isso deixa de ser lei. Lei tem que ser previsível. Só uma correção, acho que eu usei Cardoso, né, para o Barroso. Também não merece nome, né? Ele não identifica o morto, também qualquer nome serve. É o ministro do Perdeu Mané. Ok, Ana, já te passo a palavra, vou só jogar para o Silvio. E só para registrar dessas 4 pessoas que foram liberadas pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso do Jaime Junques, o parecer da Procuradoria-Geral da República pela soltura do preso datava do dia 25 de agosto, ou seja, ia completar 3 meses agora. Por que urgência nesse momento, né? O Poder Judiciário estava correndo risco há 3 meses dele falecer sem ser condenado, cumprindo uma pena que o procurador tinha dito que ele poderia ser liberado e responder em liberdade. Era o parecer, que estava aqui há mais tempo na mesa para ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. O judiciário a matar mais pessoas. Silvio. Nenhum desses 4 que agora saem do presídio usando uma tornozeleira eletrônica, assim como o Clériston, assim como outros que ainda estão na Papuda e na colmeia, no caso das mulheres, cometeram crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva, de corrupção ativa. Por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos de citar crimes mais próximos da sociedade, né? Como assassinato, sequestro, tráfico de drogas, facções criminosas. Falamos da dama do tráfico. Mas quando a gente lembra de outros tipos de crime de colarinho branco, nós estamos falando de empresários, nós estamos falando de banqueiros, estamos falando de políticos. E todos eles tiveram um tratamento muito melhor, dispensado pelas cortes superiores, do que o Clériston, que morreu esquecido na Papuda, enquanto aguardava o julgamento, mas já tinha cumprido pena dentro da Papuda pelo crime possível, que o advogado nega, de depredação, crime de baderna, crime de vandalismo. É disso que se trata. O restante é aquilo que o ministro Alexandre de Moraes inventou para sustentar o que ele chama de golpe de Estado, que jamais aconteceu, nem estava em curso no Brasil. Era o golpe do algodão doce, como ficou conhecido, com avós, animais, cachorros, carrinho de pipoca, era disso que se tratava. Mas, repito, todos aqueles que foram parar na cadeia, alguns em celas gourmet, por causa da Lava Jato, nos 7 anos da Lava Jato, tiveram um tratamento melhor. Bastava um advogado apresentar um pedido de comorbidade e imediatamente eles iam para casa. Muitos foram. Durante a pandemia, alguns ainda estavam presos e voltaram para casa. Por quê? Por serem hipertensos, por exemplo, ou por apresentar um outro quadro de comorbidade, uma doença, corriam risco de contrair a Covid, né? Corriam risco de estar mais expostos ao vírus dentro de penitenciárias. Pois bem, o Clériston não teve esse mesmo tratamento. Não teve. Mesmo com o pedido do Ministério Público, com o laudo médico, com o advogado apresentando tudo o que podia, ele não teve. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que no Brasil, aqueles que cometem crimes com penas muito mais graves, porque a corrupção, aliás, mata muito.
A corrupção já matou muita gente no Brasil e no mundo. E nenhuma outra operação mandou tantos empresários e políticos e seus lobistas e seus articuladores para a cadeia por crime de corrupção quanto a Lava Jato. Mas a Lava Jato, meu Deus, né? Falar de Lava Jato hoje no Supremo Tribunal Federal é algo como falar sobre bolsonarismo. Só isso já seria suficiente para deixar muita gente ali esquecida, apodrecendo e talvez até morrendo na cadeia. Ana, para a gente fechar aqui essa rodada. Bom, falamos, né, dos ministros, do Barroso, do Alexandre de Moraes, mas eu acho que nesse pacote da barbárie nós precisamos incluir outros nomes. Um deles é o do senhor Rodrigo Pacheco, que viu tudo isso acontecer, todas as inconstitucionalidades absurdas, abjetas, imorais, e deixou isso acontecer. O deputado Daniel Silveira é um preso porque é bolsonarista, foi preso inconstitucionalmente, mas é um bolsonarista, deixa lá. Pois o presidente Jair anistiado, deu o perdão presidencial, o que o Supremo fez inconstitucionalmente, deu de ombros com o perdão presidencial, jogou o Daniel Silveira na cadeia, onde ele está até hoje. Até hoje. Temos um ex-deputado federal que também é um preso político. Tudo acontecendo e o senhor Rodrigo Pacheco é completamente afundado no silêncio da covardia de não respeitar a nossa Constituição e pautar o impeachment de ministros que estivessem exatamente rasgando a nossa Constituição. Ah, mas não vai dar em nada. Não deixa dar em nada, mas deixa o povo ver. Deixa o povo ver quem é que quem vai votar a favor da Constituição ou a favor do pacote da barbárie, que o pior preço, que é a vida humana, agora foi entregue. Os deputados e senadores, hoje, diante desse preço caríssimo da vida humana do Clériston da Cunha, eles deviam travar tudo no Congresso. Não tem outra pauta, a não ser a volta ao norte jurídico de qualquer nação séria, qualquer democracia séria. Sem o norte jurídico, sem o norte constitucional do respeito às nossas leis, podem passar reformas, podem fazer o que for no Congresso, vocês aí do Congresso sabem que vocês são atropelados todos os dias. Tinha que travar tudo. Precisamos retornar, colocar a bússola constitucional na mesa de novo. E outro nome que precisa entrar nesse pacote da barbárie é o do senhor Flávio Dino. Porque muitas imagens que foram deletadas, que foram escondidas, que foram destruídas, que desapareceram, muitas daquelas imagens, elas poderiam inocentar algumas pessoas. Mostrar que eles não estavam dentro, que eles estavam, por exemplo, tentando fugir da aglomeração, do vandalismo, porque tem gente de tornozeleira eletrônica que estava dentro dos prédios tentando ali num refúgio, para não apanhar, para não sofrer alguma violência física, pois tem mulher, tem avó de tornozeleira eletrônica com isso. E, para finalizar, tem um vídeo, eu não sei se a nossa produção vai encontrar, do Gilmar Mendes dizendo que os presos da Lava Jato, eles não poderiam ficar presos sem ter os da prisão preventiva. Eles não poderiam ficar presos para sempre, porque, palavras do Gilmar Mendes, isso é tortura. O Gilmar Mendes disse, presos que têm a prisão preventiva decretada e que estão na cadeia há muito tempo, isso é tortura. E ele disse, Gilmar Mendes, podem procurar o vídeo, nós não podemos autorizar que esse tipo de barbárie e tortura aconteça no Brasil. E agora não é tortura mais?